Meus queridos, graça e paz. Sabe qual é as condições de um não dizimista? Ele é desviado, ele é ladrão e ele é amaldiçoado. Vamos nós com mais um tema, com mais um vídeo bombástico, com mais uma criptograça. Vamos juntos. Meus queridos, o versículo ou um dos mais usados pelo sistema religioso para mencionar, falar, pregar, ensinar, para doutrinar sobre o dízimo é Malaquias capítulo 3 e o versículo 10, que escrito está: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Queridos, este é o versículo. Porém, esse versículo existe um contexto. E este contexto é aplicado pelos líderes religiosos na vida das pessoas. É aplicado. Por quê? Este versículo, ele fala, né, da bênção. É ser abençoado, ser dizimista, recebe a bênção, vamos dizer assim, né? Porém, o contexto vai dizer que não ser dizimista recebe a maldição. E os líderes sabem que se eu falar só de bênção, o impacto será pouco. Mas se eu falar que o sujeito vai ser amaldiçoado, aí o negócio muda. Olha só como o crime é feito, meu irmão. Vamos ver o contexto e entender por que os líderes aplicam isso na vida das pessoas. Porque Malaquias capítulo 3, o versículo 7 diz o seguinte: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Então, o primeiro versículo mostra que as pessoas que não eram dizimistas eram desviados. Desviados de quê? Desviados da lei. Olha só, dos meus estatutos. Está escrito aqui, desviados dos meus estatutos. Ou seja, eram desviados da lei. Versículo 8: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? A resposta no próprio versículo: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Observa, meu irmão, que quem não era, ou quem não eram dizimistas, os que não eram dizimistas, era ladrão. Agora vamos para o versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Preste bem atenção, meu irmão, preste bem atenção. Ladrão. Tá roubando. Melhor dizendo, desviado, ladrão e amaldiçoado. O versículo está dizendo, não ser dizimista é incluir isso aqui. E se você pular para o versículo 11, está escrito assim: e por causa de vós repreenderei o devorador. O que os pastores dizem sobre isso? É complicado, né, meu irmão? Então vamos lá, olha só. Observam que esse texto é usado de uma maneira criminosa pelo sistema religioso. Primeiro, o versículo que eles gostam de usar, que é o Malaquias 3,10, está escrito assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Primeira coisa, trazei todos os dízimos. Você é fiel quando você procura na Bíblia o que é dízimo? Não o significado da palavra dízimo, décima parte, não. Eu estou perguntando, o que é o dízimo? Você vai encontrar que dízimo era alimentos. Não podia ser dinheiro. Tem vídeo no canal aí. Eu vou ver se eu coloco aí na descrição, nos comentários. Procure aí que eu vou ver se eu coloco aí o vídeo que mostra isso. Primeiro, dízimo era alimento. Mesmo havendo dinheiro, não podia ser dinheiro, alimento.
E qual o objetivo? Para que haja mantimento, Deus falou assim, para que haja mantimento na minha casa. Observa, meu irmão, observa o seguinte, que essa minha casa não é minhas casas, no plural, é minha casa, a casa em Jerusalém que foi destruída no ano 70. Tanto é que o versículo diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Não é as casas. Na esquina tem uma casa de Deus, na outra esquina tem outra casa de Deus, lá tem uma sinagoga que também é a casa de Deus, lá na Cochinchina tem outra casa de Deus, já cai por terra, é a casa. Era um lugar só, um lugar específico, Jerusalém, no templo, aquele que foi destruído no ano 70. Como se não bastasse isso, se você ler versículo 9, que eles falam a questão da maldição, está escrito, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação, não é todas as nações, é toda a nação, porque esse trato aqui, esse combinado, essa lei, era com o povo de Israel. Meu irmão, quando você lê o Malaquias, você tem que ler Malaquias capítulo 1, versículo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Tem a ver comigo? Tem a ver com você? Obviamente que não, meu irmão. O Israel bíblico que guardava a lei, ele sucumbiu e acabou no ano 70. Pós o ano 70, existe o Israel de Deus que, se fosse para mim usar uma linguagem do sistema, estão proibidos de guardar a lei. O Israel espiritual, que agora somos nós, podemos dizer assim, eles não podem guardar a lei. Por quê? Porque Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, vai dizer que Jesus arrancou, tirou a lei, e uma delas foi o dízimo. Efésios capítulo 2, leia, versículo 11, 12, 13, 14, 15. Então tem que ser respeitado isso aqui. Olha só, o camarada é desviado, o sujeito rouba, o sujeito é amaldiçoado, o que eles falam? Você não vai ser salvo. Falam ou não falam? Nem A nem B. Porque em muitos ministérios, quem não é dizimista não pode cantar no coral, não pode cantar no conjunto, não pode pregar, não pode dirigir culto, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Por quê? Porque a concepção do líder é que essa pessoa está desviada, essa pessoa está amaldiçoada, está roubando, está amaldiçoada. Nem coloquei na ordem, a ordem aqui é desviado, ladrão e amaldiçoada. E aí? Tá vendo quão grave é? Meu irmão, só você pegar o texto e respeitar. Respeita o que está escrito aqui. Se você respeitar, você vai observar que esse tratado era com Israel, que o dízimo não era dinheiro, não era e nem existe dízimo mais, e que a casa que era para ser levada era um lugar, não era e etc, etc. E a nação é com Israel. Meu irmão, não tem como. Não tem como. Aí tem pessoas que têm coragem de vir me citar para mim Mateus 23, 23. Esquecem que eles esquecem de Mateus 5, 17 e o 18, que Jesus veio cumprir a lei, que ele estava cumprindo a lei. Esquece de Romanos 15, 8, que Jesus era ministro da circuncisão. E é óbvio que Jesus, ele disse aquelas palavras para quem? Mateus 23, 23. Para quem Jesus disse? Para alguém de Israel, meu irmão. Para os escribas, para os fariseus, para os franciscosos, para eles. Eles sim deviam praticar o dízimo. E ali está escrito que o dízimo é dinheiro, Mateus 23, 23, por que vocês não respeitam isso também? Ali está falando, deveis dar o dízimo leia lá, ver se tem dinheiro. E a Bíblia vai dizer, meu irmão, que eu não posso vender e transformar em dinheiro e entregar dinheiro. Não podia, né? Porque hoje não existe, não podia. Vou deixar um vídeo aí explicando, mostrando isso na Bíblia. Se você morasse longe da casa de Deus,
que era em Jerusalém, você vendia os produtos, os animais, as comidas, os alimentos, etc. Você pegava e chegava até o templo. Lá no templo você tinha que pegar esse dinheiro, comprar alimentos, porque não podia entregar o dinheiro. Comprava os alimentos e fazia o processo, aqueles rituais que era necessário fazer, né? Inclusive uma coisa que tinha que fazer é a distribuição. Então, meu irmão, é muito grave. Olha, eu preciso ler, não tem como deixar de ler. Você sabe que na cruz Jesus desfez a lei no sentido espiritual e no ano 70 no sentido físico. E como é forte Gálatas capítulo 3, versículo 10. Todos aqueles, pois que são das obras da lei, dízimo é uma das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que são escritas no livro da lei para fazê-las. Está vendo? A pessoa se coloca na condição de malditos. Aí sim, lá em Israel, o não entregar o dízimo, a pessoa era amaldiçoada. Agora, no Israel de Deus, na graça de Deus, seria, ou é até o contrário. O entregar, entre aspas, né, é que se torna a pessoa amaldiçoada. Ou pelo menos a pessoa se coloca na condição de amaldiçoada. Ou de amaldiçoadas, né? É muito sério isso. Desconsiderar Colossenses capítulo 2, versículo 14. Desconsiderar Efésios capítulo 2, versículo a partir do 11, versículo 15, por exemplo. Desconsiderar, meu irmão, Hebreus 2,14, que Jesus aniquilou a lei. Desconsiderar isso é um crime. Desconsiderar isso, meu irmão, é muito grave. Agora, para finalizar esse vídeo, eu quero falar uma coisa. Eu não estou dizendo aqui a questão de contribuir em si. A contribuição em si, melhor dizendo. Eu não estou falando sobre isso. Porque tem pessoas que, quando vai para a graça, ele pega e coloca e não contribui. Não contribui. Ele vai sair num sistema onde obrigava ele, vem para um lugar que ele tem liberdade, e na liberdade que se faz com amor, era para se fazer com amor, ele não faz mais. Isso, eu fico pensando como é contraditório. A contribuição, meu querido, sempre existiu e sempre vai existir. Porque é óbvio. E o povo de Deus reunido sempre existiu e sempre vai existir. Existe um povo aí que fala que você, em graça, tem que viver isolado. No meio da mata, igual cachorro. Não, nem cachorro vive isolado. Mas o povo de Deus se reúne sim como igreja, meu irmão. Se reúne sim como igreja. Não tem base nenhuma nas escrituras, em Júpiter, em lugar nenhum, a não ser na mente desses loucos que têm pregado essa graça esquisita. Graça esquisita em dizer que o povo de Deus não pode se reunir. Meu irmão, de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse até em 2020 e poucos, né? Então 2021, 22, né? 2022, e quando você estiver vendo esse vídeo, talvez já está em 2080 ou 3.000 anos, não tem problema. O povo de Deus se reúne, pronto, acabou. Por quê? Porque isso aí, irmãos, é algo da sociedade, é projeto eterno de Deus. Desde de que mundo é mundo, o povo de Deus se reúne. Muito bem, entendendo isso, numa reunião de adoração a Deus, se existe um espaço. E aquele espaço, quem sustenta ele somos nós. E como que se paga a luz, a água, material de limpeza, muitas das vezes aluguéis? E aí? Isso não precisa não pagar não? Isso é necessário pagar. E quem paga? Eu e você. Onde eu resido, nós temos um grupo de irmãos que reunimos em graça. E lá tem aluguel, luz,
material de limpeza e os gastos, queimam a lâmpada, aí simplesmente eu estou em graça, eu não vou contribuir? Contraditório, isso é contradição, meu irmão. Você pode ver Paulo mostra a contribuição da igreja naquilo que era necessário. Ele contribuía. Existia igreja que muitas vezes enviava oferta para Paulo manter aquele projeto, e etc. Se você analisar Lucas capítulo 8, existiam umas mulheres que sustentavam o ministério de Jesus financeiramente, meu irmão. Então a graça, ela precisa ser sustentada também nesse sentido. Além disso, uma organização bem organizada, ela faz trabalhos sociais. E para existir trabalhos sociais, precisa existir pessoas com a mente aberta, que precisa contribuir para aquela organização que tem o nome de igreja, para ajudar pessoas menos favorecidas, pessoas que estão precisando. Então, eu deixo essa observação. Eu peguei um gancho aqui, ensinando sobre o dízimo, sim. Agora, contribuir, meu irmão, é a mesma coisa desses filhos pilantras e malandros que moram na casa dos pais, já tem 20, 30, 40, 50 anos de idade, não ajuda a varrer uma casa, não ajuda a pagar uma água, não ajuda a pagar uma luz, fica nas costas dos pais, dos avós, sabia disso? E não ajuda com nada. É a mesma coisa, esses crentes é a mesma coisa. Esses povo que estão em graça, que não contribui. Ah, mas eu não tenho dinheiro, mas você pode varrer o local. Ah, mas eu não tenho dinheiro, mas você pode ir no mercado buscar uma lâmpada que queimou. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Para com isso, rapaz. Para de ser mentiroso. Nós estamos em graça. Nós não estamos na desgraça, nós estamos em graça. Pelo amor de Deus, já basta as desgraças aí de alguns pregadores da graça que dizem que não podemos reunir, mas fica no canal, reunindo pessoas no canal. Virtualmente pode, fisicamente não pode. Ô meu irmão, vai ver se nós estamos em Júpiter. Ah, pelo amor de Deus. Eu vou ficando por aqui, deixando essa reflexão. E eu quero fazer um pedido você que é racional, obviamente. Tem como você me dar uma ajuda? Observe que o canal está faltando em menos de 20 pessoas para chegar a 1000 inscritos. Teria como você me dar uma ajuda? Mas como? Eu já sou inscrito, talvez você está falando isso. Pede o seu filho, a sua mãe, a sua avó, a sua tia, o seu pai, o vizinho. Se você que está ouvindo, fazer esse pedido, nós vamos começar semana que vem com 1000 inscritos. Você sabe que esse canal não é um canal alienado. Eu não concordo com tudo que os pregadores da graça pregam de jeito nenhum. Eu discordo veementemente e de vez em quando eu mostro o porquê aqui. Nem muito menos com o sistema religioso. Esse canal tem um compromisso com algo que é racional e com este livro que nos traz a informação. Tá? E as revelações do Evangelho da Graça. Agora, coisa de Júpiter não é comigo, não. Aí já não é comigo, isso aí já é com ET. Vai para os ETs que vai resolver esse negócio. Esse Evangelho que se prega aí, que não pode orar mais, não pode reunir, não pode ter um líder. Isso aí é história da carochinha, meu irmão. Não, o Evangelho não apresenta essa informação. O Evangelho apresenta outra informação. E uma das informações é que nós, em graça, contribuímos sim. Não é para sustentar pessoas, homens igual no sistema. Não. É para ajudar pessoas. Não estou falando, você está entendendo perfeitamente. Fui, até o próximo vídeo, voltaremos em breve. Fica comigo, me ajuda e vamos crescer e vamos bombardear para que o Evangelho da Graça venha cada dia mais crescer. Fui, obrigado!